Você já imaginou construir um barco tão grande que cabem um monte de animais dentro? Pois foi isso que Deus pediu para Noé fazer. Naquele tempo, o mundo estava cheio de pessoas más e Deus decidiu recomeçar tudo. Mas ele viu que Noé era um homem bom que fazia o que era certo. Então Deus disse: construa uma arca, porque vai chover muito e só quem estiver dentro dela vai ficar salvo. Noé acreditou menos, mesmo que nunca tivesse chovido daquele jeito antes. Todos riram dele, achando que era loucura, mas Noé não desistiu. Ele trabalhou, construiu a arca e colocou dentro casais de todos os animais, elefantes, girafas, passarinhos, leões e até insetos. Quando tudo estava pronto, a chuva começou. Choveu por 40 dias e 40 noites. E o mundo ficou coberto de água. Mas dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros quando a chuva passou e as águas baixaram. Deus mandou um arco-íris para o céu, como um sinal da promessa de que nunca mais o mundo seria destruído por um dilúvio. A lição: mesmo quando ninguém acredita em você, continue fazendo o que é certo. A fé de Noé salvou não só ele, mas toda a sua família. Você já se perguntou como tudo começou? A Bíblia conta que no começo não existia nada, só Deus e escuridão. Então ele decidiu criar o mundo. Primeiro, separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Depois, criou o céu e as águas, separando os mares das nuvens. No terceiro dia surgiram as plantas e árvores, e tudo ficou verde e cheio de vida. No quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas para iluminar o céu e marcar o tempo. No quinto dia, vieram os peixes e os pássaros, enchendo os mares e o céu de movimento e cores. No sexto dia, ele criou os animais da terra e, por último, o ser humano, à sua imagem, para cuidar de toda a criação. E sabe o mais incrível? Deus viu tudo o que havia criado e disse: é muito bom. A lição dessa história é que cada parte da vida tem um propósito e que tudo que Deus faz é especial. Mesmo as coisas pequenas têm importância, assim como cada um de nós. Imagina ser jogado numa cova cheia de leões famintos e sair de lá sem nenhum arranhão, pois foi isso que aconteceu com Daniel. Ele era um homem que amava a Deus e orava todos os dias, mesmo quando o rei mandou parar. Uns homens invejosos que não gostavam dele criaram uma armadilha, convenceram o rei a fazer uma lei dizendo que ninguém podia orar para nenhum deus, só para o rei. Mas Daniel não ligou. Ele continuou orando com a janela aberta como sempre fazia. Quando os inimigos viram, correram para contar para o rei. E, mesmo triste, o rei teve que cumprir a lei. Jogou Daniel na cova dos leões. A noite caiu. O rei não conseguiu dormir e logo de manhã correu para ver se Daniel estava vivo. E o que ele viu foi inacreditável. Daniel estava lá tranquilo, sem nenhum machucado. Deus tinha mandado um anjo para fechar a boca dos leões. A lição: quando a gente faz o que é certo e confia em Deus, Ele protege a gente até nos lugares mais perigosos. Você já ouviu falar de alguém que derrotou um gigante usando só uma pedrinha? Pois é, essa é a história de Davi. Naquele tempo, o exército de Israel estava morrendo de medo de um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era enorme, usava armadura brilhante e todo dia gritava desafiando o povo de Deus. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Até que apareceu um menino pastor, Davi. Ele não era soldado, só cuidava de ovelhas menos, mas tinha uma fé gigante.
Quando viu que todo mundo estava com medo, Davi disse: "Eu vou lutar com ele, porque Deus está comigo." O rei deixou, meio sem acreditar. Davi pegou só o que sabia usar, seu estilingue e 5 pedrinhas lisas do rio. Golias riu dele achando que seria fácil, mas Davi olhou para ele e disse: "Você vem com espada, mas eu venho em nome de Deus." Então ele girou o estilingue, lançou uma pedra e acertou bem na testa do gigante. Golias caiu no chão e o pequeno Davi venceu a batalha. Às vezes a gente acha que é pequeno demais para vencer algo grande, mas quando a gente confia em Deus, a força não vem do tamanho, vem da fé. Você já ouviu falar de uma jovem chamada Esther? Ela era uma moça simples que vivia com seu primo Mardoqueu em uma terra muito distante. Um dia, o rei da Pérsia decidiu escolher uma nova rainha, e entre muitas moças, Esther foi a escolhida. Mesmo sendo rainha, ela continuou sendo gentil, sábia e fiel a Deus. Mas algo aconteceu que colocaria o seu povo em perigo. Um homem chamado Amã fez um plano para prejudicar todos os judeus. Quando Mardoqueu soube disso, pediu ajuda a Esther. Esther ficou preocupada, pois falar com o rei sem ser chamada era algo muito arriscado. Mesmo assim, ela confiou em Deus e decidiu agir com coragem. Durante 3 dias, Esther e seu povo oraram e pediram que Deus mostrasse o que fazer. Quando o momento chegou, Esther se apresentou diante do rei com um coração acelerado. O rei ficou feliz em vê-la e perguntou o que ela desejava. Com sabedoria, ela contou toda a verdade e explicou o plano de Amã. O rei ficou surpreso e decidiu proteger o povo de Esther. O mal não venceu e os judeus puderam viver em paz novamente. A história de Esther nos ensina que a verdadeira coragem vem de confiar em Deus, mesmo quando algo parece difícil. Quando colocamos nossa fé em ação, Deus nos dá força para fazer o bem e ajudar outras pessoas. Você sabia que às vezes os desafios da vida podem se transformar na maior aventura? José era um jovem que tinha sonhos incríveis, e seus irmãos, com inveja, decidiram vender ele como escravo para o Egito. Mas mesmo longe de casa, José nunca perdeu a fé em Deus. Ele trabalhou com dedicação, aprendeu coisas novas e ganhou a confiança de todos ao seu redor. Um dia, ele acabou preso injustamente, mas continuou confiando em Deus e interpretando sonhos com sabedoria. Logo, José foi chamado pelo próprio faraó para explicar um sonho estranho sobre 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Com coragem e inteligência, ele ajudou o Egito a se preparar para os anos difíceis, salvando muitas vidas, incluindo a de sua própria família. A lição: mesmo quando tudo parece dar errado, Deus pode transformar cada dificuldade em algo incrível. A fé e a paciência de José mudaram sua história e a de muita gente. Você já imaginou estar preso, cercado por inimigos, sem saída, e de repente ver um caminho se abrir no meio do mar? Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés e o povo de Israel. Eles eram escravos no Egito, e Deus enviou Moisés para libertá-los. Quando fugiam do faraó e seu exército, chegaram à beira do Mar Vermelho e não tinham para onde ir, mas Moisés confiou em Deus e ergueu o seu cajado. E então algo incrível aconteceu. As águas se abriram, formando um caminho seco bem no meio do mar. Todos passaram com segurança, enquanto o exército do faraó não conseguiu atravessar. Quando todos os israelitas chegaram do outro lado, as águas voltaram.
mostrando o poder de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que não há saída, Deus pode abrir caminhos que a gente nem imagina. Confiar nele faz toda a diferença. Você já imaginou ser engolido por um peixe gigante e sobreviver para contar a história? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Deus pediu para ele ir até uma cidade chamada Nínive e avisar o povo para mudar de vida. Mas Jonas fugiu. Ele achou que podia escapar de Deus, pegou um navio e foi para o lado oposto. Só que, no meio do mar, começou uma tempestade tão forte que todos pensaram que iam morrer. Quando descobriram que Jonas era o motivo, ele mesmo disse: "Me joguem no mar, que a tempestade vai parar." E não é que parou mesmo, mas aí veio um peixe enorme e engoliu Jonas. 3 dias e 3 noites lá dentro e, de repente, ele percebeu que não dava para fugir do plano de Deus. Jonas orou, se arrependeu e o peixe o vomitou na praia. Depois disso, ele finalmente foi até Nínive e fez o que Deus mandou. O mais curioso é que toda a cidade acreditou nele e mudou de vida. A lição, às vezes, a gente tenta fugir do que é certo, mas Deus sempre dá um jeito da gente voltar para o caminho. Olá, amiguinhos, bem-vindos às pequenas histórias da Bíblia. Hoje vamos conhecer uma princesa de verdade, Esther. Ela era uma menina judia, órfã, mas muito amada e corajosa. Esther se tornou rainha da Pérsia, mas manteve segredo sobre ser judia. O rei Assuero não sabia. Nesse reino havia um homem mau, o ministro Amã, que odiava o povo de Esther, os judeus. Ele enganou o rei e fez uma lei para destruir todo o povo dela. Quando seu primo Mardoqueu soube, ele mandou um recado para Esther. Ele disse: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você se tornou rainha?" Esther ficou com muito medo. Ir falar com o rei sem ser chamada podia custar a sua vida, mas ela sabia que Deus a colocou ali por um grande motivo. Ela pediu a todo o seu povo que jejuasse e orasse por ela. E depois ela tomou coragem e foi falar com o rei. O rei a recebeu e Esther, com sabedoria, revelou o plano de Amã. O rei ficou furioso e salvou o povo de Esther. A rainha Esther arriscou tudo para salvar quem amava. Lembre-se, Deus tem um propósito especial para a sua vida e Ele te dá coragem para cumprir. Até a próxima pequena história da Bíblia. O povo de Israel havia se afastado de Deus e estava adorando falsos deuses. O profeta Elias, que sempre confiava no Senhor, ficou muito triste ao ver isso acontecer. Então ele decidiu mostrar a todos quem era o verdadeiro Deus. Elias chamou o rei e os profetas de um falso deus chamado Baal para um desafio no Monte Carmelo. Eles fariam 2 altares, um para Baal e outro para o Deus de Israel. O desafio era simples. O Deus que respondesse enviando fogo do céu seria o verdadeiro. Os profetas de Baal começaram primeiro. Gritaram, dançaram, cantaram e pediram por horas, mas nada aconteceu. Nenhum fogo desceu. Elias observava com calma, porque sabia que só o Deus verdadeiro podia fazer isso. Quando chegou a vez de Elias, ele fez algo inesperado. Mandou colocar água sobre o altar até tudo ficar encharcado, para que ninguém pensasse que era truque. Então ele orou com fé e pediu que Deus
mostrasse o seu poder. De repente, um fogo poderoso desceu do céu e consumiu tudo, o sacrifício, a lenha e até a água em volta. O povo ficou espantado e começou a dizer: só o Senhor é Deus. Elias, a fé dele havia mostrado ao povo que não há poder maior do que o de Deus. Essa história nos ensina que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele responde de maneiras que ninguém pode explicar e que a fé verdadeira brilha ainda mais quando tudo parece impossível. Há muito tempo, o mundo estava cheio de pessoas que haviam se esquecido de Deus. No meio de tudo isso, havia um homem chamado Noé. Ele era justo e sempre procurava fazer o bem. Deus viu o coração de Noé e lhe deu uma missão muito importante: construir uma grande arca. Seria um barco enorme, capaz de abrigar sua família e um casal de cada tipo de animal. Noé acreditou em Deus e começou a construir a arca, mesmo que as pessoas zombassem dele. Por muitos dias, ele trabalhou com paciência. Aos poucos, os animais começaram a chegar, guiados por Deus. Elefantes, leões, pássaros, girafas e muitos outros. Quando tudo estava pronto, Noé, sua família e os animais entraram na arca e a chuva começou a cair. Choveu por muitos dias, até que a água cobriu toda a terra. Dentro da arca, Noé confiava que Deus cuidaria deles. Depois de muito tempo, a chuva parou e o sol voltou a brilhar. Noé soltou uma pomba e ela voltou com um galho verde no bico. Era o sinal de que a terra estava viva novamente. Quando saíram da arca, Noé agradeceu a Deus por ter protegido sua família e todos os animais. Então no céu apareceu algo maravilhoso, um arco colorido com tons de vermelho, azul, verde e amarelo. Era o arco-íris. Deus fez uma promessa naquele dia, dizendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris seria o lembrete dessa promessa de amor e cuidado. Essa história nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas e cuida de quem confia nele, mesmo quando o mundo parece cheio de tempestades. Balaão era um homem conhecido por ouvir a voz de Deus. Um dia, um rei chamado Balaque pediu que ele amaldiçoasse o povo de Israel, pois tinha medo deles. Balaão orou e Deus disse para não ir, porque o povo de Israel era abençoado. Mesmo assim, Balaão ficou tentado, pois o rei prometeu muitos presentes. Na manhã seguinte, ele preparou sua jumenta e partiu. Mas Deus enviou um anjo para ficar no caminho com uma espada na mão. Balaão não conseguia ver o anjo, mas a jumenta viu e se desviou da estrada. Balaão ficou irritado e bateu nela para fazê-la continuar. O anjo apareceu novamente e a jumenta se apertou contra uma parede para evitar o perigo. Balaão ficou ainda mais bravo e bateu nela de novo. Quando o anjo apareceu pela terceira vez, a jumenta simplesmente parou. Então aconteceu algo surpreendente. Deus fez a jumenta falar. Ela perguntou a Balaão por que ele a estava tratando assim, já que sempre havia sido fiel. Nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão e ele finalmente viu o anjo diante dele. O anjo explicou que a jumenta o tinha salvado. Balaão percebeu que havia sido teimoso e pediu perdão a Deus. Ele entendeu que nenhuma recompensa vale mais do que obedecer à vontade de Deus. Essa história nos ensina que Deus pode usar qualquer meio, até mesmo um animal, para nos fazer enxergar quando estamos no caminho errado. E que ouvir a voz de Deus é sempre o melhor caminho. 3 jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnigo, viviam em uma terra distante, junto com seu amigo Daniel. Eles amavam a Deus e sempre faziam
o que era certo. O rei Nabucodonosor, porém, mandou construir uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos se ajoelhassem diante dela. Quem não obedecesse seria lançado em uma fornalha de fogo. Quando o som das trombetas tocou, todas as pessoas se curvaram diante da estátua, mas os 3 amigos ficaram de pé. Eles sabiam que só deveriam adorar a Deus. O rei ficou furioso e mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mesmo assim, os 3 jovens não mudaram de ideia. Eles disseram que confiavam em Deus e que ele poderia protegê-los. Então, foram levados até a fornalha. As chamas eram tão fortes que todos pensaram que seria o fim. Mas quando o rei olhou para dentro, viu algo surpreendente. Lá dentro não havia 3 pessoas, e sim 4. O 4º homem brilhava como um anjo e o fogo não os machucava. O rei ficou admirado e mandou tirá-los de lá. Nenhum deles tinha sequer o cheiro da fumaça. A partir daquele dia, o rei reconheceu que o Deus de Israel era poderoso e verdadeiro. Essa história nos ensina que quando confiamos em Deus e permanecemos firmes no que é certo, Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis.